Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de ontem, eu acredito até que eu falei demais, passou de 7 minutos, mas eu expressei um pouco sobre a importância na vida do aprendizado, de buscar aprender. E é interessante que Jesus valoriza tanto o aprender, que mesmo dizendo aprendei de mim, que sou manso, humilde, de coração, Jesus é tão extraordinário que ele orienta que os seus servos, os seus filhos, examine tudo e retenham o que é bom. Ou seja, é preciso que no meu processo de busca, de entendimento, de aprendizagem, é importante que esse meu viver, andar, caminhar, resolver, discutir, chegar a conclusões, é preciso que eu, inclusive, perceba que é possível em algo que eu não gosto, que eu não quero tirar ensinamentos. Gente, é incrível como nesse período que nós vivemos política, como as pessoas se polarizaram de tal forma que isso terminou burrificando as pessoas. É incrível como nós olhamos com uma concepção de rejeição ou de aceitação que as pessoas perderam de vista a capacidade de extração, apesar de não gostar. É incrível como uma pessoa sábia, e eu vi nesse período eleitoral, do religioso ao não religioso. Eu vi nesse período do calmo ao tranquilo, do sanguíneo ao colérico. Eu vi das pessoas acadêmicas, pós-graduadas, pós-doutoradas, as pessoas sem nenhum recurso literário. Eu vi de todas as formas, pessoas borrificadas nas emoções porque perderam a oportunidade de aprender com o contraditório, de aprender com o que eu não gosto. E aí eu não vou entrar nesse mérito para você não me bloquear, não me deletar, mas eu queria trazer para o seu coração que quando o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, veja que nesses 5 salmos, nesses primeiros 5 salmos, chama muito a minha atenção como o salmista termina trazendo para nós. O primeiro caso do salmista, o salmista Davi, que é o primeiro versículo, que é o primeiro livro, ele já vai abrindo o coração dele sobre esses contrastes da vida. Agora, nesses primeiros 5 salmos, o que me chama a atenção, e eu queria te lembrar que o livro dos Salmos, composto por 150 salmos, do 1 ao 41, é conhecido como o primeiro livro. Mas nesses primeiros 5 salmos, ele vai nos mostrando, primeiro, como é que vivem as pessoas, as justas e as ímpias, as que aceitam e as que não aceitam, as que aprendem com Deus e as que rejeitam os conselhos de Deus. Nós vamos ser colocados diante dos conselhos de Deus e diante dos conselhos das pessoas. E aí eu tenho que fazer uma escolha: eu aprendo com Deus ou aprendo com as pessoas? Eu aprendo com Deus ou aprendo com aquilo que eu quero aprender? Então ele coloca isso. No segundo momento, ele vai mostrando que a pessoa que fala, e esse sujeito chamado Davi, esse homem chamado Davi, ele vai nos trazer que, mesmo como camponês, ele já construiu os seus salmos. A vida dele era uma composição salmítica. Mas depois ele vai nos mostrando que existe um reinado, um ungido de Deus. Ele está apontando para Jesus. Depois ele vai falar no Salmo 3 sobre a experiência da salvação em Deus. Quando ele chega no Salmo 4, ele vai nos mostrando que existe uma confiança em Deus, mesmo vivendo momentos contraditórios. E Davi vai mostrar que viver confiante em Deus é aprender a, mesmo reconhecendo as angústias, as dificuldades, entendendo que nós somos seres humanos e, apesar de sermos confiantes em Deus, nós vamos passar pelas angústias. Agora, não é aceitando a angústia que eu vou vencer os problemas. É pelo contrário, entendendo, aceitando as angústias, mas sobretudo aceitando Deus como governador da minha vida. E quando chega no Salmo 5, ele dá um show, ensinando e pedindo oração e sendo o próprio protagonista da oração, pedindo proteção a Deus. Então, quando eu vivo essa árdua tarefa de argumentar, de trazer, de mostrar para as pessoas como a vida pode ser diferente quando eu me entrego a Deus, a vida pode ser diferente quando eu me entrego a Deus. E é por isso que o salmista disse: é bem-aventurado o homem. É bem-aventurado o homem que se entrega a Deus e que rejeita o conselho dos ímpios. Então, esse salmo primeiro, gente, a argumentação do salmista, eu penso que ele vem com muita força no coração para nos mostrar que existe a felicidade.
Ele vem com uma argumentação teórica, acadêmica, filosófica, teológica, mas também da sua cultura hebraica, de nos mostrar que a felicidade, ela bate a nossa porta e ela sai de vez em quando dando espaço a dificuldades, a angústias, mas encontrar a verdadeira felicidade, buscar a verdadeira felicidade, não é uma questão epidérmica, é uma relação com Deus. Então eu vou escolher o que eu quero para a vida, como é que vai ser a minha conduta, como é que serão as minhas decisões, como é que eu vou fazer as minhas cisões, como é que eu lido com as minhas lesões. Essas coisas vão me afastar de Deus ou vão me aproximar de Deus? Enquanto algumas pessoas querem um tipo de religião e um tipo de Deus despido de qualquer experiência com as coisas difíceis e ruins, o salmista vai nos mostrar que a verdadeira felicidade é já antever que a vida tem dificuldades, mas que a felicidade em Cristo é uma forma de conduzir a vida, inclusive enfrentando as adversidades, chorando e acreditando, gemendo e confiando, sofrendo e declarando. Por isso, na gota de hoje, essa quarta gota, eu queria dizer para você, por favor, não abandone aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vamos sempre, pelos olhos da fé, nós vamos sempre ter ausências em nossa vida. Nós vamos ter sempre pendências em nossa vida. Nós vamos ter sempre, pode ter certeza, coisas que vão delimitar a nossa felicidade. Sempre nós vamos ter um olhar comparativo com as pessoas felizes e que às vezes estão tão longe de Deus e às vezes eu estou perto de Deus e estou triste. A gente vai ter sempre essa comparação. Mas veja que o procedimento de quem busca essa felicidade é um procedimento de vencer esses comportamentos e pensamentos arredios à vontade de Deus. E o contraste da verdadeira fé, o contraste da verdadeira caminhada com Deus, é querer simplesmente viver como se a vida fosse feita só para mim, com tudo certinho. E aí eu vou desprezar o meu futuro, porque o futuro é construído com as experiências do presente, mas o presente é construído com as experiências do passado. E a linguagem do salmista me impressiona porque ele vai mostrar o destino das pessoas. Olha, é bem-aventurada a pessoa que confia em Deus. Vai ter dificuldades? Vai. Vai ter muitas coisas da vida? Vai. Mas é bem-aventurado. Senhor, obrigado, Pai, por essa quarta gota. Quero te pedir diante do Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã, Pai. Me ajuda que esse salmo chegue a pessoas que realmente precisam. Eu quero abençoar o meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.